Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu sou o Padre Fabrício Rodrigues e quero convidar vocês a meditar comigo a liturgia do sexto domingo do tempo comum, ano litúrgico B. A primeira leitura é de Levítico, capítulo 13, segunda leitura, 1 Coríntios, capítulos 10, 31 a 11. Primeiro, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Há um contraste bem notável entre as duas cenas descritas, respectivamente, da primeira leitura e do Evangelho. Na primeira leitura vimos como eram tratados aqueles infelizes vítimas da lepra, de acordo com a lei de Moisés. São prescrições que atemorizam. O infeliz deve afastar-se da sociedade, ficar fora do acampamento e gritar impuro, para que ninguém se aproxime dele. Na leitura do Evangelho, vemos como Jesus se comporta perante um leproso. Comove-se, estende a mão e o cura. E isso numa época em que se estava convencido de que tocar um leproso equivalia a contrair com certeza a doença. Significava tornar-se impuro com o impuro e excluir-se também do culto de Deus. A atitude aparentemente desumana da lei de Moisés era inspirada pela preocupação da santidade de Deus e de seu povo. Nada de impuro e deteriorado deve contaminar essa santidade. Tudo que tem relação com morte deve manter-se longe de Deus e da vida. E a lepra é, por antonomasia, corrupção, impureza, princípio de decomposição e de morte. Trata-se de um conceito de santidade que tem como elemento essencial a pureza externa, ritual. Antes da enérgica reação dos profetas, ela é mais um caso de higiene do que de consciência. Jesus põe fim a essa concepção de santidade e de pureza, fazendo entender que a verdadeira raiz da moralidade é a intenção do homem. Não é aquilo que o homem toca ou que entra nele. Não são as mãos sujas que mancham o homem, mas aquilo que o homem pensa, o que sai de seu coração. No momento em que historicamente aconteceu o episódio narrado pelo Evangelho de hoje, tudo que os discípulos entenderam a respeito foi que Jesus era um taumaturgo. O episódio acontece em meio a uma intensa atividade de curas operadas por Jesus, ou que ele era o Messias, visto que a cura dos leprosos era um dos sinais da chegada da era messiânica. O fato que mais o impressionou foi, de qualquer forma, a popularidade que se acendeu ao redor de Jesus. Ele não podia mais entrar publicamente numa cidade. Tal era o entusiasmo do povo, não obstante o esforço de manter junto a este o segredo messiânico. Quando, porém, mais tarde, depois da morte e ressurreição de Jesus, o evangelista Marcos escrevia essa narração, a comunidade estava em condições de ler nele um ensinamento mais profundo e espiritual. Pode-se notar isso também pela colocação do episódio. No Evangelho de Marcos, ele é posto entre uma série de episódios que mostram o poder de curar de Jesus e o episódio do paralítico, onde se fala do perdão dos pecados concedido por Jesus. Este ensinamento espiritual e universal está contido nas duas expressões. De um lado, o homem que grita a Cristo: "Se queres, pode limpar-me. Eu quero ser curado", do outro lado. Nesse nível, o acontecido não se refere mais somente a certo leproso que um dia, num vilarejo da Galiléia, encontrou Jesus, mas se refere a toda a igreja e a cada um de nós. Nós somos ou devemos ser o leproso que grita a Jesus: "Se queres, pode limpar-me". Por quê? Somos nós também, por acaso, leprosos, gente imunda precisando de cura?
Aquilo do qual o Evangelho de hoje nos quer persuadir é de esta dura e incômoda verdade. Para os homens do Antigo Testamento e do tempo de Jesus, a lepra estava ligada intimamente à ideia do pecado. Era considerado como que sua projeção externa, o sinal e a consequência. O que pode fazer a lei contra o pecado? Nada, diz São Paulo. Pode somente revelá-lo e tomar consciência dele, mas não pode eliminá-lo. Eis porque a lei mosaica se limitava a classificar o leproso e a afastá-lo da comunidade. Na parábola O Bom Samaritano, a lei de Moisés é representada pelo levita que passa ao lado do moribundo, pela estrada que vai de Jerusalém a Jericó, o vê e passa adiante. Mas Jesus supera a lei com a misericórdia. A lei foi dada por meio de Moisés, mas por meio de Jesus nos veio a graça. Ele cura a lepra, isto é, perdoa o pecado e sara o homem. É o bom samaritano que não passa ao lado do ferido, mas para, tem compaixão, carrega-o em sua cavalgadura e lhe presta os serviços necessários. É um procedimento bem diferente. Jesus é hoje também esse bom samaritano. Ele diz: eu quero ser curado. Isto é o que experimentava a primeira comunidade que nos legou a narração de hoje. Jesus salva do mal e salva tomando sobre si todas as nossas fraquezas e todos os nossos sofrimentos. Ele salva, às vezes, também do mal físico e da morte, e o faz para que saibamos que Ele pode salvar-nos daquele mal mais profundo e mais radical de todos, que é o pecado. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Levanta-te, disse ele ao paralítico. Toma tua marca e volta para tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para sua casa. Mas há uma parte essencial do trecho evangélico que até agora não foi tomada em consideração. Aquele homem foi até ele. Dirigiu-se a Jesus implorando-lhe de joelhos: se queres, tens o poder de curar-me. Certamente havia nos arredores muitos leprosos escondidos na redondeza, mas tiveram vergonha de se mostrar. Este venceu a vergonha e o medo inveterado de infringir uma lei, também se injusta. Sabia que todos o teriam apontado como um pecador, porque a lepra era, assim se dizia, sinônimo de pecado. Por isso, era como se publicasse a todos seu pecado e fizesse uma espécie de confissão pública. Havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. Este foi curado porque o quis, porque se pôs a caminho e acreditou no poder do Senhor, porque obedeceu aceitando ir lavar-se no Jordão. O sentido de todos esses gestos é revelado por Jesus na parábola do filho pródigo, quando diz que voltou ao pai, lançou-se aos seus pés e gritou: meu pai, pequei. A essa altura já entendemos o que nos pede o Evangelho de hoje. Reconhecermos-nos pecadores, confessar nossos pecados, pedir a Jesus que nos cure e nos purifique. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. São palavras que há quase 3.000 anos, do dia em que o rei Davi cometeu seu enorme pecado, servem para expressar esse sentimento genuinamente religioso e humano do homem que se chama arrependimento. Nós devemos superar hoje um grave obstáculo para repetir aquelas palavras com a sinceridade de Davi. A cultura moderna tenta nos dizer que está errado reconhecermos-nos pecadores, criar complexos de culpa, que devemos parar de nos bater no peito, que o que nós chamamos pecado, quando é questão, é somente um tabu. São apenas condicionamentos e inibições ocorridos na infância, que não devemos ir a Jesus, mas, se for o caso, devemos procurar outros meios para expressar nossas angústias. Numa das cartas ao diretor, que se lê nos jornais especialmente. Diante do pecado não trememos mais, mas por vezes também nós cristãos piscamos maliciosamente o olho, como se tratasse de uma criancinha com a qual brincar.
E com efeito, caiu espantosamente essa consciência da penitência, especialmente da sacramental. O que fazer? Certamente não ficar discutindo com a cultura moderna ou com outros meios, que quando é séria, tem um papel importante a desenvolver para ajudar os homens de uma época aonde nós, por vezes, encontramos até mesmo uma psicologia contorcida e doente, como é, em outros casos, a nossa. Devemos, em vez disso, descobrir o autêntico significado bíblico da consciência do pecado e do pedido de perdão. Isso faz parte da psicologia mais sadia do homem. Nada de mais falso que o super-homem que não é capaz de admitir e de se culpar no mínimo erro. O homem forte, consciente e honesto sabe que é realmente pecador, que erra e que precisa ser perdoado. Sabe que é próprio do homem errar. O homem que procede assim está na verdade, não na mentira. Ninguém exclui que nesse campo podem se existir neuroses, mas estas se manifestam com bem outras características, diferentes daquelas de uma corajosa autocrítica e da força de pedir perdão, da capacidade de se levantar para recomeçar. Essas coisas são exatamente o oposto daquilo que se entende por neurose ou atitude doentia. Diante de Deus, nunca estaremos na verdade se não estivermos com um reconhecimento de nossos pecados. O soberbo, o fariseu, ele os mantém à distância, os deixa em seus pecados. Eu vim salvar os pecadores, isto é, os que se consideram tais. Descobrimos por isso a alegria de ir a Deus para lhe dizer com humildade: Pai, pequei. Se queres, pode curar-me. Demos significado ao que dissemos logo no início da missa. Irmãos, reconheçamos nossos pecados. Confesso que pequei muitas vezes e na comunhão, Senhor, eu não sou digno. Nem sempre esse reconhecimento sozinho é suficiente. Jesus disse àquele leproso: vai mostrar-te ao sacerdote. Se soubermos escutar bem a sua voz, pode ser que também a algum de nós ele diga hoje: vai apresentar-te ao sacerdote. Em poucas palavras, confessa-te, reconcilia-te com Deus por meio da igreja. Apraz-me passar da escuta da palavra de Cristo à celebração da Eucaristia com um pensamento. Ouvimos falar do leproso expulso fora do acampamento. Pois é, Jesus foi para nós aquele leproso. Ele foi expulso de verdade fora da entrada, coberto de chagas e cheio de sofrimentos. Foi tirado do meio dos homens. Ele tomou sobre si nossa lepra, isto é, nossos pecados, e a curou. Por isso agora pode curar todos aqueles que se aproximam dele com fé, tendo se tornado um médico das almas e dos corpos. Sua Eucaristia, que agora recebemos, é o remédio da imortalidade, que liberta da corrupção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.